e amados de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. E eu creio que cada manhã, quando nós entramos na sua casa e você assiste, participa, presta atenção na mensagem da palavra de Deus, eu creio que Deus abençoa você. Eu creio que Deus, digamos, Ele apoia você. Agora, o que eu queria que você soubesse, e precisa saber, porque muitas pessoas têm fé em Deus, mas é uma fé passiva, aquela fé que aceita o fracasso, que aceita a derrota, que aceita a vida desgraçada que ela está vivendo. Ela aceita. Por que ela aceita? Eu creio que ela aceita porque ela não crê muito que Deus possa tirá-la daquela situação. Então, mesmo a pessoa acreditando em Deus, e ela, com essa fé passiva, não faz, a sua fé não atrai Deus, não chama atenção de Deus, porque é uma fé meio barro, meio tijolo. Sabe como é que é, né? Mais ou menos. E você sabe, e se não sabe, vai saber. Há dois tipos de fé, eu creio assim. Há aquela fé que, mesmo sendo passiva, ela ainda existe. É um resquício de fé que a pessoa tem e ela fica naquela esperança de um dia mudar essa situação. Mas há a fé arrojada, a fé que cobra de Deus o que Ele tem prometido na sua palavra. Essa fé é uma fé arrojada, violenta, mas é a fé que faz tomar posse do reino de Deus. É isso aí. Essa é a fé que faz a gente alcançar o reino de Deus. Porque, por exemplo, nós vimos aí o testemunho magnífico da dona Neuma, lá da Rua do Tijolo, número 2, em Salvador, Bahia. Eu estive naquele local, eu vi aquele local. E, aliás, o Gonçalves e eu fomos ali, vimos as condições daquele local e vimos uma excelente oportunidade para se ter ali um ponto de fé, de libertação. Por quê? Porque à frente do local da igreja pequenininha, o máximo de pessoas que dava eram umas 25, 30 pessoas em pé. Pois bem, aquele local quente, não tinha janela, só tinha porta de entrada, e a porta de entrada era a porta de saída, você pode imaginar. E era um calor insuportável, como no verão lá em Salvador é calor mesmo. E à frente daquele local tínhamos uma lixeira. Realmente ali tinha rato, barata, tinha tudo que não prestava. Inclusive tinha pessoas que vendiam corpos, né? Aquelas pessoas que viviam na prostituição. Então era um lugar assim execrável, porque era muito podre,
Mas, você sabe, quando não tem espaço, qualquer espaçozinho, por menor que seja, já é suficiente para começar o trabalho da fé. Então, essa senhora, Dona Neuma, ela estava naquela condição. Ela estava na mesma condição da igreja, antes da igreja inaugurar. Ela estava naquela condição. E quando ela estava naquela condição, ela chegou no seu limite, que ela ficou com raiva de Deus, com ira de Deus. E ela fala: como é que pode o Senhor ser Deus e ver a minha situação desesperadora e não fazer nada? Ah, não, eu te odeio. Ora, paradoxalmente, essa é a fé que agrada a Deus. Quando a pessoa se revolta contra a sua situação, não contra Deus, mas ela joga a culpa em Deus, porque ela quer alguém que seja culpado por aquela desgraça. E ela manifestou a fé que agrada a Deus. Por quê? Porque ela estava revoltada, ela estava pronta para o tudo ou nada, para a vida ou para a morte, ela estava no fundo do poço, não tinha ninguém em nada por ela, só Deus. Ainda assim, ela manifestou a sua ira contra Deus. É fé. Isso é fé. Mas o bacana desse tipo de fé é que é uma fé sincera, uma fé autêntica. E Deus odeia a fé religiosa, aquela fé meio barro, meio tijolo, aquela fé mais ou menos, aquela fé que se acostuma com o fracasso, com a desgraça, e vai levando, vai suportando. Esse tipo de fé não agrada a Deus. O que agrada a Deus é aquela fé revoltosa, que a pessoa... É claro que existe a fé temente a Deus, como foi o caso a fé do centurião, que tinha um servo seu que estava paralítico, sofrendo terrivelmente e à beira da morte. E este homem pediu para que os seus servos fossem falar com Jesus a respeito dele, porque ele se achava indigno de chegar até Jesus. Ele se achava indigno, quer dizer, uma fé humilde, uma fé temente a Deus. E esse tipo de fé, claro, agrada tanto a Deus quanto a fé revoltosa. Mas são tipos de fé diferentes, mas são fé verdadeiras, autêntica. Isso mesmo. Uma fé assim é autêntica, e Deus quer autenticidade na gente, Deus quer sinceridade, transparência. Ele não quer que se maqueie a fé, ele não quer que se enfeite a fé, ele não quer que a pessoa finja ou seja fingida diante dele, porque ele já conhece até as entranhas de cada um de nós. Então, amiga e amigo, o testemunho da Dona Neuma é um exemplo glorioso de fé. E o testemunho da igreja ali naquele local, porque quando nós inauguramos lá, estava entupido de gente. O banheiro era um banheiro que se via tanto para homem quanto para mulher. Era um vaso sanitário. Quer dizer, era um lugar realmente execrável. E não tinha espaço para colocar cadeira. Ou a cadeira ou a pessoa. E estava lotada, super lotada. Eu sei, lotado, porque eu acredito que tinha lá umas 70, 80 pessoas, que superlotou o local. Mas um lugar que Deus me livre. E o bispo Gonçalves dormia ali naquele local. Ele dormia lá.
Era um lugar horrível, horroroso, tétrico. Mas a situação era assim, exigia sacrifício. E hoje nós temos lá uma bela igreja com ar-condicionado, então há cadeiras para as pessoas sentarem, etc, 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 etc. Mas começou do zero, ou menos do que zero, muito menos. E assim é a vida das pessoas que se aproximam de Deus. Quando elas se aproximam com a fé do tipo humilde ou revoltosa, essa pessoa, duvido que ela volte para casa sem a bênção de Deus, sem a resposta de Deus. Eu falo isso porque eu já tive também uma experiência semelhante. Quando nós abrimos a Bíblia, Esther e eu, e eu falei, meu Deus, está aqui escrito, o Senhor falou isso é verdade ou é uma mentira? Isso aqui é coisa do Senhor ou coisa do ser humano? Como é que eu vou saber que isso aqui é a tua palavra, que o Senhor falou? Como é que eu vou saber? Quando isso acontecer, eu manifestei essa fé agressiva, arrogante, eu diria, Deus me perdoe, porque eu estava revoltado, eu estava humilhado, eu estava no fundo do poço. Mas Deus ouviu a minha oração, o meu clamor, não porque eu merecia, mas por causa da sinceridade de fé. Avalie a sua fé, amiga e amigo, porque de repente você é aquela criatura que tem uma fé religiosa, aquela fé que faz o que tem que fazer e fica esperando, e fica vivendo, e vai enfrentando, e vai administrando as suas mazelas. Deus se agrada da fé. Sem fé é impossível agradá-lo. É impossível. Seja a fé agressiva, seja a fé, aquela fé humilde, temente a Deus. Mas Ele quer transparência, Ele quer sinceridade. Ele quer que a gente manifesta o que nós somos mesmo, porque Ele já conhece a gente. Entendeu, amiga e amigo? Então, na Igreja Universal, nós suscitamos esse tipo de fé, a fé agressiva, para salvar aqueles que creem mesmo. É claro que quando a pessoa crê mais ou menos, ela também tem uma vida mais ou menos. E aí ela não pode reclamar com Deus. Mas quando ela é sincera, verdadeira, como foi a dona Neuma, puxa vida, é um testemunhaço, não é verdade? Todo mundo há de convir que só Deus mesmo por aquela mulher. Mais ninguém. Deus quer fazer o mesmo com você, amiga, porque Ele fez comigo. É como está escrito lá em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo, as rejeitadas. Deus escolheu os que não são nada, para envergonhar aqueles que se acham alguma coisa. Deus escolheu você, amiga e amigo, que está me assistindo agora e que está agora entendendo o que Deus quer fazer na sua vida, porque você estava revoltado, vinha carregando consigo uma revolta. Isso agrada a Deus, porque essa revolta mostra que você crê realmente em Deus. Se você não tivesse revoltado, você não acreditaria, você não creria, não estava mostrando que não creria de fato e de verdade. Mas isso leva você a uma situação, ó Deus, ou o Senhor é ou o Senhor não é, ou tudo ou nada, ou vai ou racha. É essa a fé que agrada a Deus. É essa palavra que eu queria trazer para vocês, e que Deus abençoe, e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.